Estamos no mês do Halloween e para isso a gente fez uma seleção bem legal de atrações diferentes e meio aterrorizantes, bizarras que existem nos parques ao redor do mundo. Exatamente. Vocês conhecem aí como Castelo dos Horrores, esse tipo de atração, mas estamos trazendo aqui até atrações mecânicas, montanhas russas, rides, que tem temas bizarros aí 12 meses por ano e não muda. Então vamos lá que a gente selecionou as 10 melhores. E pra você que chegou nesse vídeo agora, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Recadinho rápido, por favor, quem puder se inscrever em nosso canal, tá chegando agora, ajuda bastante, a gente tá aí com a meta de chegar a 200 mil inscritos e a gente também quer agradecer a todo mundo aí que já se inscreveu e nos acompanha também, né, Fagner? Muito obrigado, se você puder se inscrever, é só clicar rapidinho aqui em se inscrever que dá maior força pra gente. E aí, rapidamente, a gente vai falar aqui que a gente tem os 2 encontros pra acontecer, que é onde você que tá assistindo a gente pode ir no parque conosco pra fazer aí bastidores, visitas técnicas, ter um tempo aí diferente dentro dos parques. Então a gente vai ter 2, dia 13 de novembro do Hop Hari e dia 5 e 6 de novembro do Beto Carreiro, né, Fagner? Isso aí, gente, tem todas as informações aqui na descrição desse vídeo com o link lá do site pra você adquirir o encontro e passar um dia com a gente divertido e diferente nos parques. É muito legal, então participem com a gente, tá bom? As inscrições aí estão chegando no final, agora no final de outubro, na verdade, ou também porque as vagas podem esgotar, tá bom? E nos parques de diversões, nos parques temáticos, existem várias e várias atrações aí de terror e já tem um bom tempo que tem elas, né? Algumas Sim. são mais clássicas, outras são mais novas e modernas. Isso, e as clássicas que a gente comenta aqui com vocês, por exemplo, era o Castelo dos Horrores do Play Center, atualmente o Portal da Escuridão no Beto Carreiro, Mansão do Terror no Mirabilândia e também os eventos de terror que a gente tem aos montes por aí. E aí aqui nesse vídeo a gente está selecionando as 10 atrações que têm os temas mais diferentes, mas elas não deixam de ser bizarras, elas não deixam de ter um pouco de terror, não é verdade? E a primeira da nossa lista é a atração Catacumbi lá do Hopi Hari, que apesar dela ter um formato clássico de labirintos ali onde você vai passando por vários cenários, o tema dela é bem diferenciado porque ela trabalha com o tema do Antigo Egito. Isso que é legal, então ao invés de você passar por cenários de filmes de Hollywood, tipo Exorcista, O Chamado, entre outros, você passa por tumbas egípcias, múmias, tem até aquelas cobras, a Cleópatra, faraós, enfim, isso que torna essa atração tão legal que pra quem não conhece, ela fica ali na área de Mystery no Hop Hari, do lado ali da Montezum, né? E o legal também dessa atração é que eles fizeram vários estudos, quem projetou ela foi até o Egito lá para pegar todas as referências para deixar o mais fiel possível. Tanto que quando você compara ela com algumas estruturas que existem lá no Egito, é igualzinha, né? É igualzinha. Inclusive tem uma curiosidade muito legal que quando eles estavam fazendo a pesquisa lá no Egito para trazer todas as informações aqui pro Hop Hari, eles trouxeram também areia do Egito para colocar na construção. Um pouquinho só, claro, obviamente. Tem toda uma coisa mística envolvida também, mas é uma atração muito legal, ficou histórica também lá. Sim. E a próxima aqui da nossa lista, em 9º lugar, é uma atração também do Hop Hari que inova justamente por ter outro tema, que é a Mina del Joe e Sacramento. Eu acho que é uma atração muito legal. Até assim, eu acho que poderiam explorar mais essa atração no parque. É uma atração sério. que, de certa forma, a tecnologia dela tá um pouco datada, mas pra época ali ela era uma atração muito diferente. Ainda é uma atração diferente. Se modernizassem ela, ficaria ainda muito mais legal, porque ela conta mais ou menos a história que roubaram uma pepita de ouro ali, que envolve nessa mina, e o dono ficou muito furioso, né? É um fantasma ali, ele quer essa pepita de volta. Isso, e aí acontece toda a história ali dentro, aí você desce em um elevador que... Bom, eu não vou falar o que é exatamente pra não perder a graça. Mas aí... efeitos legais, né? Só que assim, o legal dela é que ela é mais efeitos, cenários, tem atores ali também, mas é bem reduzida em comparação, por exemplo, ao Catacumbi. E ela fica ali na entrada de Wild West, quando você desce da torre pra Wild West do lado esquerdo. Muita gente passa ali e acaba não vendo ela, tá? Mas fica uma dica aí pra vocês poderem ir, quando estiverem no Hop Hari, que ela traz essa atração de terror com um tema bem diferente. E aqui no 8º lugar a gente vai falar de uma montanha-russa que fica em um parque na Alemanha. E só pra deixar claro, a dona desse parque é a Merlin Entertainment, que é um grupo que tem parques ao redor do mundo todo, só que na Europa eles têm alguns parques com esse tema voltado pro bizarro, pro terror. E são atrações fixas aí que ficam o ano todo, elas não saem ou voltam dependendo da época do ano. E a gente tá começando a falar da Flight of the Devil do Hyde Park. Os assentos vão ali pra fora do trilho e é uma atração muito bonita. O trem dela também simula como se fosse uma criatura demoníaca. Ele vai fazer um voo ali por cima de um vilarejo, então toda a estética dela é muito boa, né? Sim, e aí como se os visitantes fossem os habitantes desse vilarejo. E essa área temática ela já existia no parque, aí o parque teve essa sacada e colocou essa Wing Coaster passando por cima desse vilarejo. O que é uma Wing Coaster, para quem não conhece? É uma montanha-russa do modelo Wing Coaster fabricada pela BM, onde os trens eles vão para
fora do trilho. Então no meio é toda a parte mecânica dele e os visitantes vão sentados fora. Então você não tem nada em cima de você e não tem nada embaixo de você. E aí ela aparece essa criatura alada, voadora, demoníaca aí. E o legal dessa atração também é porque ela traz várias referências aí de rituais satânicos, demoníacos. Sim. Na fila dela, por exemplo, tem várias referências nas paredes, pinturas com 666. A estação dela também é muito bonita, digamos assim, porque ela é toda trabalhada em madeira, com algumas coisas meio queimadas ali no teto, algumas pinturas estranhas. E eu lembro que no chão tem tipo um pentagrama gigante também, de ritual, e aí tem algumas partes do vilarejo que você vai passando pela fila que é tudo destruído. E aí bem no meio do trem dela tem uma cara de demônio também, barra coisa alada, enfim. Então todo esse conjunto, gente, a gente foi nessa montanha-russa, inclusive tem um vídeo do parque aqui, a gente vai deixar o link na descrição pra vocês assistirem, é muito sensacional. Então combinou direitinho ali com a temática e todo o estilo. Sem falar a ambientação que colocaram nela, os efeitos sonoros que tem na estação também. Quando ela sai também faz um som diferente, é show. E só pra vocês saberem, ela tem 40 metros de altura, atinge 100 km por hora, vira 5 vezes de ponta cabeça e tem 3 minutos de duração. É uma montanha-russa muito boa. Nossa, ela vai no trajeto ali lisinho e ao mesmo tempo pancada, porque ela é bem rápida. Ela não para. E em sétimo lugar, vamos também a um parque da Merlin Entertainment, que fica perto de Londres, na Inglaterra, chamado de Thorpe Park. E a atração que a gente vai falar é o Derren Brown Ghost Train, que é um simulador, né, Fag? É um simulador diferente, que envolve tecnologia, aliás, bastante tecnologia nele, só que a história dele, mais ou menos, é como se fosse um maquinista de um trem fantasma ali, que acaba aterrorizando as pessoas que vão ali passear nesse trem, né? O Derren Brown é um escritor e ilusionista famoso lá da Inglaterra, e ele com o Thorpe Park criaram essa atração. E essa história é baseada numa lenda que existe ali na região e tal, que é tudo meio misterioso lá. Londres também é aquela coisa de também, chuva, né? Aquela coisa dos assassinos, enfim. E é legal, gente, que assim, apesar dela utilizar óculos virtual, eles criaram essa atração pensando no óculos virtual, pensando no trem que se mexe também, pegando o visitante de um ponto e deixando no outro. Então, assim, não é uma atração que já existia, que foi adaptada para ser utilizada com óculos virtual. E essa é o maior diferencial, né? Acho que é um ponto positivo disso, porque a gente já teve a experiência de andar em algumas atrações que eles adaptaram para colocar esses óculos virtuais, pelo menos as que a gente andou. Horrível. Eu não gostei de nenhuma. Eu sou o maior crítico aqui de... a maioria das montanhas que a gente andou, eles acabaram tirando essa intervenção que tinha ali no meio, né? Só tem nessas atrações mesmo que foram feitas para isso. Então, essa é uma atração aí que é muito legal e tem esse tema mais bizarro e diferente. E tem uma atração também muito legal que pra mim é uma das melhores ativações aí de filmes famosos que fizeram, que é a Montanha-Russa dos Jogos Mortais, esse mesmo parque que é o Thorpe Park. E, gente, ela ganha tanto pelo percurso, pela ambientação. Você entra ali na escadaria para você subir até a atração, até a estação dessa montanha-russa, e ela é completamente ambientada como se estivesse no filme, né? Sim, então aí você tem todos os elementos. Gente, você tem as músicas da série, você tem também todos aqueles elementos de jogos. Aí quando a montanha-russa começa, aparece o boneco de Jigsaw, tem as telas que ele fala como se... Várias telas, inclusive. Sim, que fica falando com você, aí aparece aqueles 30 segundos... É 30 segundos, né? Que era pra escapar no filme? Eu acho que era, o 30 ou 10, na montanha-russa, no caso. E aí aparece, você começa a fazer o trajeto com essas coisas, e também durante o início do trajeto da montanha-russa tem alguns elementos. Antes do lift, né, que é aquele lift vertical, tem a tela também, quando vai cair, tem tipo uma serra, assim, bem próxima da queda, e que aí como simular se você estivesse fazendo os jogos. Com corpos por ele também tem efeitos sensoriais, eu lembrei, que parece que tá espirrando sangue em você, mas espirra água ali, sem falar da cor dela, né, que tudo remete ao filme. É muito show, e essa montanha-russa, gente, ela é extremamente radical. A gente andou nela também, ela tem uma queda de 100 graus, então assim, ela é mais inclinada pra trás, digamos assim. Mais que 90 graus. Mais que 90. Comum, né, que a gente vê por aí. E ela tem 30,5 metros de altura, ela tem 720 metros de trilho e alcança 90 km por hora, virando 3 vezes de ponta cabeça. Essa é uma montanha-russa, gente, que não dá tempo de respirar. Ela cai e você já começa a virar, depois airtime, depois vira curva, vira de ponta cabeça. Manobras no trajeto inteiro. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse parque, não deixe de ir nessa montanha-russa, que ela é ótima por todos esses elementos, né? Já vai anotando aí na lista aqui pra vocês saberem, de repente, vão viajar pra fora do Brasil, pra vocês saberem os parques que tem aí próximos das principais cidades ou nos países aí. Já se programem. E a próxima atração da nossa lista é uma montanha-russa, mas uma montanha-russa incrível, que é o Oblivion, que fica lá no Parque Gardaland, na Itália. Essa montanha-russa específica, ela não tem uma temática voltada para o terror, mas para a questão assim do mistério, né, coisas envolvendo o espaço. E o diferencial dela é exatamente esse, né? Toda a temática envolvida. É muito legal. Vamos chamar assim de mistério espacial, talvez, bizarro espacial, alguma coisa assim. A fila dela já é muito colorida, então ela te coloca como se fosse num centro de treinamento para você ou ajudar nessa questão do buraco negro que tá sugando toda a Terra, ou para de repente você se salvar desse buraco negro. Então você passa por diversas telas com explicação, elementos que na verdade como se você estivesse em treinamento, aí o chão vibra, as luzes acendem. É bem sensorial também, né? Umas luzes, os painéis de LED bem criativos.
assim, também, né? E aí tem umas sirenes, é super legal. Então te deixa com esse ar, assim, de mistério de que alguma coisa tá acontecendo. E a própria montanha-russa, ela vai passar por dentro desse buraco negro. Então, assim, tem algumas partes... Como ela é uma dive machine, ela tem aquela queda de 90 graus. E o final dessa queda de 90 graus, ela entra num buraco. E em volta tem todos os elementos, por exemplo, temáticos do Velho Oeste, que ela tá anexa bem essa área do Velho Oeste, e também a área que ela tá, que é meio futurista. Então tudo que tá em volta desse buraco é meio que sugado pra dentro dele. Então você consegue ver o moinho sendo puxado, é uma coisa muito legal. O visual desses elementos temáticos que tem lá é muito incrível, principalmente muito fotogênico. Várias pessoas tiram fotos ali, né? Sim. Porque é, assim, é de outro mundo. Você não vê esse tipo de temática em outros parques por aí, né? Então por isso que a gente tá colocando ela aqui nesse vídeo, porque é muito criativa. E essa Dive Machine, gente, que é esse modelo de montanha-russa da BM, pra quem aqui acompanha a gente, às vezes não tá muito dentro desse mundo, a Shaker do Busch Gardens Tampa em Orlando é uma referência... Em Orlando não, né? Em Tampa, ali próximo a Orlando, é uma referência muito boa pra vocês saberem o que é uma Dive Machine. Essa da Itália tem 42,5 metros, 100 km por hora e vira 2 vezes de ponta cabeça. Andamos nela também. Apesar de curta, ela é gostosa e divertida. Uma pena que a gente não tem um vlog completo aí nesse parque, mas a gente tem algumas cenas da fila, a gente vai colocar aí pra vocês verem. Isso. E em quarto lugar, apesar dessa atração ser mais do estilo que a gente falou aqui, que talvez a gente não fosse comentar, mas a gente vai ter que comentar ela, por causa da temática dela, que é uma atração do The Walking Dead, que fica no Parque de Atrações em Madrid, na Espanha. Gente, ela é muito legal, essa atração foi uma das atrações de terror que a gente mais levou susto na vida. Foi, e é uma atração incrível, pra começar é uma atração paga à parte, que tem lá no parque, só que eles fizeram a ativação com a marca mesmo oficial do The Walking Dead, né, da série em específico. Então a ambientação dela já é muito boa, desde lá de fora, fica tocando aquela música da série, que é bem típica mesmo, bem conhecida, tem umas viaturas ali com zumbis dentro, e quando você entra na atração, gente, é um labirinto assim, bem temático. Ele tem mais de um andar, que eu até achei perigoso, que tem uma parte que tem uma escada ali e ninguém tem muito controle. Vai todo mundo se empurrando. Mas ninguém caiu quando a gente foi, pelo menos, né? Não caiu. Sabe aquelas cenas do filme da série, na verdade, que você vê, por exemplo, uma escada descendo, aí você não vê o final da escada? É exatamente isso que acontece. Aí, por exemplo, os zumbis ficam batendo nas paredes, e o que eu notei é que as paredes, elas são falsas. Tem uma parede, mas existe a parede atrás da parede, então eles conseguem ficar no meio. Então, enquanto ele te assusta ali de frente, de repente ele passa correndo pela parede e enfia a mão por dentro. Então você não tá esperando aquilo. Nem notando. Eu lembro também que tem umas portas ali com vários braços de zumbi. A ambientação, assim, é perfeita. Foi o dinheiro que a gente pagou. Foi muito bem pago, né? Foi muito bem pago. Que a gente teve ali dentro. É maravilhosa e, assim, foi a atração de terror que a gente mais levou susto ever. Tipo, a gente já foi em vários labirintos de Hora do Horror, Hora do Terror, ou Castelo dos Horrores. Sim. Tudo que você imaginar a gente já foi, mas essa, realmente a gente saiu de lá com o coração, assim, a mil. É sensacional. Eu nem sei se ela ainda existe. Será que existe? Existe, né? Só que pena que, assim, não tem muitas filmagens lá de dentro, assim, que dá pra mostrar pra vocês, mas tá aqui em quarto lugar na nossa lista por se diferenciar. Em terceiro lugar aqui da nossa lista tá outra montanha-russa aí, gente, que eu tive uma experiência tão boa, mas tão boa, né? Icônica. Inclusive, já falamos dela no nosso podcast, que é o Entra, Senta e Abaixa a Trava, disponível nas principais plataformas de streaming. Se você ainda não conhece, não acompanha, vai lá escutar, que é bem legal, tem vários episódios legais, né? Já que a gente tá fazendo jabá, clica aí, se inscreve no canal e dá um like aqui no vídeo. Também, rapidinho, se tá gostando até aqui. Essa montanha-russa ela é incrível porque ela conta a história mais ou menos de uma criatura ali que invadiu o local. É uma wing coaster também e também fica na Thorpe Park, como a gente citou das outras atrações aqui no começo desse vídeo. A ambientação dela é muito fantástica, a atração em específico ela já é muito boa, né? O percurso dela é muito legal ali. E a estação dela é como se fosse uma igreja toda destruída e tem um carro ali de reportagem de cabeça para baixo, que é como se fosse a sala de comando da atração. E ela tem vários elementos também durante o trajeto, né? Bolas de fogo ali, placas estouradas. E acho que o que mais pega dela é o avião, que tem um avião ali como se ele tivesse caído, e é um avião de peças reais ali, de um avião também. É muito legal, tem também uma parte que solta fogo, lembra? E o que eu acho que as tiradas deles nessa montanha-russa é porque às vezes você tá fazendo um Zero Zero, que é uma inversão bem grande, né, que você vira de ponta cabeça, e ela passa por dentro de um outdoor, então é meio que simula aquelas cenas de filme, de repente, de um alien ou alguma coisa estourando o outdoor. Cenas apocalípticas, eu diria. A igreja tá toda queimada por dentro, não tem o telhado. Gente, é sensacional essa montanha-russa. E a Merlin Entertainment, na verdade, ela fez várias montanhas-russas desse estilo, que é a do Rage Park que a gente citou, só que com uma temática de demônio. Tem também no Gardenland, que é a Raptor, que na verdade simula como se fosse uma criatura presa que saiu. Também. Essa do Alien no Thorpe Park. Então, assim, é muito legal. E essa BM tem 33 metros de altura, atinge 90 km por hora e vira 5 vezes de ponta cabeça. E é muito boa. E a gente tá bem feliz de falar nessa lista aqui, porque várias dessas atrações a gente já teve a experiência lá pessoalmente, de ter ido nesses parques. E a atração que a gente vai falar agora é a montanha-russa The
Smiler, que fica lá no Alton Towers, também próximo ali de Londres, né, na Inglaterra. Isso. Essa atração específica, ela é recordista mundial, porque é a montanha-russa que vira mais vezes de ponta-cabeça. São 14 vezes de ponta-cabeça. E acho que a maioria das pessoas vão questionar, vocês não ficam tontos? E não, nessa atração você não fica tonto. Não fica, porque justamente eles fazem um negócio assim, você vira 7 vezes de ponta-cabeça de um lado, né? Aí você pega, para um pouquinho, sobe um lift, então te dá um tempinho aí pra você respirar e depois mais 7 vezes. Então por isso que acaba ficando um pouco, digamos assim, mais leve. Acho que podemos dizer dessa maneira. Mais leve só. Só que a temática dela, gente, pra mim, é uma das melhores. Inclusive, eu vou até falar aqui, eu acho que um filme que tá atualmente passando no cinema, que a gente acabou de assistir, inclusive, que é chamado de Sorria, foi meio que baseado nela, porque ela existe desde 2000 e bolinha, e esse filme tá saindo agora. É muito parecido, sorrisos mais e tudo ou menos, mais. É bem parecida também. Eu diria que essa montanha específica, ela tem umas referências como se fosse do Coringa também, né? É uma coisa meio... Ai, como é que eu posso dizer? Macabra, bizarra. Macabra, bizarro. É uma coisa meio sarcástica também. Isso, sarcástica. Tem muito da risada ali no percurso dela inteiro, né? O legal é que assim, ó, basicamente a história como é. Você entra na montanha-russa e aí durante o passeio na montanha-russa você acaba sendo atingido por um gás que eles soltam no meio do trajeto. E existe isso no meio do trajeto. E aí você passa a ser dominado pela Smiler. E aí esse Smiler é um sorrisão mesmo que fica girando as bolas dos olhos. E tem isso também no meio do trajeto da montanha-russa, como se fosse uma criatura gigantesca, assim, que tem várias patas. Aí tem alguns elementos de lava-rato que ficam girando, solta água. Esses elementos é legal porque ele tem um ar bem agressivo, Sim. com vários galões ali, um tem painel telas, de né? LED também verdade. no meio da montanha-russa. Sim. É bem legal, a ambientação dela também é muito boa. Na estação dela, quando você vai sair, acende uns LEDs bem fortes também. E sempre a risadinha, lembra? Sempre a risadinha, tanto fica. que ela começa com uma primeira inversão ali, logo você sai da atração, você para, as risadas começam. Show. Incrível de verdade. As cores dela também, que é no preto, amarelo. trabalhado com um amarelo bem marca-texto. E a fila dela também, ela é toda bem claustrofóbica. Ela fica embaixo da montanha-russa, você consegue ver ela passando em cima de você. E aí ela vai ficando apertadinha, e fica essas risadas. Aí tem uns corredores meio tortos, aí parece que você tá num manicômio, meio que hospital, meio que laboratório. Enfim, gente, essa atração, por isso tá aqui no segundo lugar. Ela é muito, muito legal. Fora que a montanha-russa em si, o trajeto é muito bom. É emoção do início ao fim, não te dá tempo de respirar. Só na parte do lift mesmo. E é isso. Incrível e aprovado. Em primeiro lugar da nossa lista tá uma atração chamada de Mr. Castle, que fica lá no Parque Phantasialand, na Alemanha. E essa atração e esse parque a gente tem um vlog completo aqui no nosso canal quando a gente foi visitar lá. E falando sobre essa atração, foi uma atração que pegou a gente muito de surpresa. A gente não sabia. Não sabia como era a experiência dela, nem como ela funcionava. De fora você vê uma torre, assim, bem cara de torre medieval, toda concretada, né? Mas por dentro, gente, a experiência é fantástica. A gente nem sabia, na verdade, que ela era uma torre de queda acelerada, jura. Eu não tinha pesquisado o que era, só vi aquela torre gigante. Até pensei que pudesse ser uma torre de queda livre, obviamente, mas quando a gente vai descendo, porque é uma fila que vai entrando e vai descendo num castelo. Aí primeiro que a história é meio que assim, esse castelo disfarça e esconde um laboratório. Então, conforme você vai andando na fila, você passa dessa temática de medieval para uma temática de laboratório, que é uma temática meio bizarra, meio trash, old school, que fica muito legal. Quando você chega na estação, tem tipo um laboratório bem no centro e todos os atendentes, os operadores, eles têm jalecos de cientistas. Então fica realmente como se você estivesse sendo parte de um experimento. Então quando abre as portas ali para você entrar na atração e vem aquele pilotão de funcionários, todo vestido do jaleco, uma luz negra bem forte, dá um impacto muito grande. Sem falar os elementos que tem, os personagens que participam ali da atração, do storytelling dela. Lembra que passa um homem sem cabeça quando você tá na fila, e quando você vai descendo, você desce muito no subsolo, você vai vendo ali o cientista falando com você, toda aquela estética, é muito caprichada a temática dela inteira, e a experiência dentro da torre, ela é fantástica, porque não é uma torre que ela fica centralizada, todas as gôndolas ficam como se fossem nas paredes ali da torre, gente. Fantástico demais. Estamos colocando algumas imagens aí para vocês entenderem. Ela tem 65 metros de altura, ela te lança para cima, lança para baixo, coloca no meio e tem iluminação muito forte e no topo tem um negócio que simula como se fosse eletricidade. Lá embaixo também tem. Acho que é uma projeção no teto, né? Eu não sei se é projeção, eu não consegui identificar lá no dia. Se é alguns elementos assim que são LEDs e aí faz essa impressão, enfim, é muito legal. Por isso que ela tá aqui em primeiro lugar, porque pegou a gente totalmente desprevenido. Mas eu tenho que falar que tem uma atração bônus que a gente não poderia deixar de citar aqui nesse vídeo, que vamos dizer assim que é a nossa atração zero aqui na nossa lista, vamos dizer. Mas a nossa lista não acabou e tem uma atração bônus. E, gente, essa atração, quando eu tive a experiência de ir nela, eu fiquei muito chocado porque é uma atração antiga, mas tão moderna, né? Que ela, assim, é atemporal, digamos assim. A gente fala antiga porque ela foi criada ali nos anos 90 e também
aberta e assim, se mantém atual até hoje, que é a Tower of Terror do Hollywood Studios da Disney em Orlando. Obviamente tem outras dessa torre pelo mundo, na Disney de Paris, né? Tem no Japão também, só que a do Japão tem outra história. Tem agora também a da Califórnia, na Disney da Califórnia, que é agora do Guardiões da Galáxia. Mas a temática original dela, tirando a do Japão, as daqui do mundo do Ocidente, na verdade, tem essa temática da Twilight Zone, né? Que é um negócio do hotel que você entra, e aí você vai pelo elevador, e aí tem um raio que cai, e aí você vai ficar hospedado, a família acaba sumindo, e assim vai se desenrolando, não é verdade? Praticamente como se fosse um hotel aí mal assombrado, e a ambientação, as temáticas que tem nessa atração e o sistema de funcionamento dela é assim um absurdo. É perfeito. Que você entra ali, é tudo meio escurinho, bem naquele clima mesmo de terror, né? Sim. Digamos assim. É. Só que é uma atração que não te dá muito medo na questão do terror. Só que a atração em específico é um elevador que despenca, gente. Um elevador de verdade, né? Porque ele foi fabricado aí pela ThyssenKrupp, se eu não me engano, né? Com a Disney, e aí justamente eles fazem essa torre de queda acelerada, ela tem 60 metros de altura, só que ela é toda diferente. Então, como o Fábio falou, essa ambientação, ela te deixa com aquele clima meio de terror, meio aquele medinho que você não sabe o que vai ver, ou que você vai experimentar, se você não sabe que essa atração é um elevador. E aí quando você tá ali dentro do elevador, na hora que sobe, por exemplo, ela vai e abre a porta, então você vê o parque, a altura que você tá. Ali também. A parte de fora do hotel também é muito icônica e simula como se o raio tivesse caído mesmo nela, então você vê uma parte meio queimada. Gente, assim, é surreal, por isso que a gente colocou essa atração aqui como bônus e além do primeiro lugar, ela merecia essa menção. Bem além do primeiro lugar mesmo, porque é muito fantástica e tudo que envolve nela, né? E sem falar que os fãs da Disney amam, gente. Não, essa eu tenho que falar assim, ó, eu até aceito que eles mudem, por exemplo, se eles quiserem mudar pra alguma coisa da Marvel, na de Paris, ou da Califórnia, como já mudou na verdade, mas deixa a de Orlando intocável, por favor. Ela é um museu vivo, vamos dizer assim. Sim, verdade. E essa então foi a nossa lista com as atrações mais bizarras, misteriosas, com clima de terror aí que existem nos parques do Brasil e do mundo. Claro que assim, tem outras atrações ao redor do mundo de terror, várias e várias, a gente vai fazer um vídeo aqui de 2 horas se fosse pra citar todas, mas essas são as que a gente mais gosta e acha aí mais relevantes, tá bom? Então, muito obrigado, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos também, na verdade? Joga esse vídeo no WhatsApp pra todo mundo assistir e ó, dá aquela força, se inscreve aí, tá bom? Isso, e aqui no final estão aparecendo os nossos membros que apoiam nosso canal aqui de maneira diferente. Se você quiser se tornar um, aqui embaixo do vídeo tá escrito torne-se um membro que você vai aparecer aqui no final como esses nomes que estão aqui do nosso lado, tá bom? Então, beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!